Boa noite a todos. Iniciando mais uma aula de instalações elétricas. Hoje, tutoria. E eu vou mostrar para vocês como é que eu posso fazer, como é que a gente vai fazer o levantamento de material para que, a partir de uma planta baixa e, obviamente, com o diagrama unifilar. Tá? O que é que nós vamos fazer aqui? Ontem eu mostrei para vocês uma planta baixa, né? Planta baixa aqui, fiz a distribuição dos componentes na planta baixa e o que é que a gente precisa fazer? E para que serve essa planta baixa? Nós vimos ontem que na planta baixa eu consigo posicionar os meus componentes. Então, aqui eu posso colocar a posição que eu quero que fique tomada. Tá? Então, a minha planta baixa, ela está em escala, né? Ela está em escala, e eu vou utilizar desse recurso, dela estar em escala, para que eu possa fazer algumas medidas. Porém, antes disso, a gente precisa ter uma visão, digamos assim, uma visão mais precisa, tá? Uma visão mais precisa do nosso cenário, tá? Do nosso cenário. Por quê, pessoal? Vejam. Eu preciso enxergar a minha planta, mesmo ela estando apenas em 2 dimensões, eu preciso enxergar a planta, tá? Como tendo as 3 dimensões, para que eu possa enxergar e fazer o meu dimensionamento correto. Então, o que foi que eu fiz aqui? Eu acrescentei mais um cômodo aqui, tá? Só é um experimento, só para a gente entender. E coloquei aqui o quadro de distribuição, para que a gente possa estabelecer, desde o quadro de distribuição até o ponto final, qual seria a quantidade de cabos que eu iria utilizar. Tá? E para isso, o que é que eu preciso pensar, pessoal? Veja, eu peguei essa parede aqui e fiz uma vista dela olhando para esse quadro aqui. Está aqui no canto, tá vendo? Está aqui no canto. Esse quadro que está aqui no canto é esse quadro aqui. Tá? E aí o que acontece? Aí o que acontece? Esse quadro aqui, pessoal, eu coloquei ele aqui, deixa eu ver, deixa eu corrigir aqui. Ele está a 1,50 m do piso, coloquei o quadro a 1,50 m. O que é que eu preciso entender? Veja, eu preciso saber qual é a altura, tá, do teto. Estou imaginando uma casa de laje aqui, e a altura do piso ao teto aqui, eu coloquei como sendo uma altura de 3 metros. Tá? Normalmente, essa altura é chamada de pé direito, que vai do piso ao teto, a gente chama de pé direito. Hoje em dia, a maioria das casas está com pé direito de 2,50 m, 2,80 m, raramente chega a 3 metros. Mas aqui em Recife eu já vi casa com pé direito de 2,50 m. Para mim é uma casa muito baixa e fica muito quente. Mas isso é um outro detalhe, é o detalhe da engenharia civil e da arquitetura. Mas aí o que acontece, pessoal? Veja, na hora que eu vou fazer a medida aqui, eu preciso entender o seguinte: eu tenho essa medida que está no teto, que vai da caixa que está no teto até aqui o meu quadro de distribuição. Só que para chegar no quadro de distribuição, esse eletroduto aqui, ele desce. Deixa eu só mudar aqui as cores disso aqui para a gente poder ver os contrastes. Tá? Então, ó, o eletroduto, ele desce aqui e vem até o teto. Então, na hora que eu vou verificar esse comprimento, para saber o tamanho do fio que eu vou utilizar,
eu preciso saber dessa distância e preciso visualizar essa distância, tá? Ou seja, do quadro até o teto, qual é o tamanho. Então, aqui eu fiz esse desenho aqui, na planta baixa, normalmente a gente não tem, mas eu tenho aqui 1,51 m, é 1,50 m, tá? Deu uma diferençazinha aqui. Pronto. Então, ó, do quadro para o teto, eu tenho 1,50 m. Então, como é que eu vou fazer aqui? Veja. Primeira coisa que eu vou observar. Eu vou começar pelo circuito 2, tá? Que é o circuito das tomadas. No circuito das tomadas, eu tenho fase, neutro e terra, tá? E esse circuito ele é fácil de dimensionar, por quê? Porque os 3 fios, seguem todo o percurso. Então, ó, o que é que eu vou fazer? Eu vou medir essa distância daqui. Vou medir essa distância aqui, daqui para cá. Achei a distância. Eu tenho daqui para cá, eu tenho 2,19 m. E daqui até chegar no quadro, né, que é essa descida aqui, ó, eu tenho aqui mais 1,50 m. Então, observe que o comprimento aqui da caixa até chegar no quadro de distribuição me dá 2,19 m mais 1,50 m. Então, eu tenho aqui, ó, 3,69 m de distância. Precisa agora ver essa distância daqui para cá. Então, venho para cá, ó. Daqui para cá. Tem 3,64 m. Preciso agora ver essa distância aqui, ó. Daqui até aqui. 1,33 m. E aqui, ó, a gente vai visualizar um outro cenário. Veja, essa minha tomada é uma tomada baixa. Essa tomada baixa, ela pode estar fixada a 30 centímetros ou 40 centímetros do piso acabado. E aí, de novo, veja, esse eletroduto da caixa para chegar até essa tomada, ele vai ter essa distância aqui, de 1,33 m, e depois ele desce a parede. Aí, vejam, e que tamanho eu vou considerar? Olha, a minha parede tem 3 metros de altura, e a tomada fica a 30 centímetros em relação ao piso, tá? Então, eu tenho mais 2,70 m de eletroduto descendo aqui. Então, aqui, ó, nessa descida aqui, eu tenho mais 2,70 m. Então, aqui eu vou só registrar, né? Isso aqui. Eu vou colocar aqui, acho que vai ficar estranho. Deixa eu só mudar aqui um detalhe. Então, aqui, ó, essa descida aqui, eu vou contabilizar aqui 2,70 m. De descida. Vou botar aqui 2,70 m de descida. Vocês estão entendendo o raciocínio? Senhores? Sim, então, estou entendendo. Beleza. Então, ó, na planta baixa, eu vou medir essa distância aqui, aí, ó, 2,19, meço a distância aqui, 3,64, meço a distância daqui para cá, só que essa distância é no teto apenas, né? Aí eu estou considerando aqui, ó, mais 2,70 m de descida. Aí venho para cá, ó, vou ver agora essa distância daqui para cá. Então, venho aqui e vejo qual a distância daqui para cá. 1,80 m. Vejo agora a distância daqui para cá. 1,33 m. Vejo a distância daqui para cá. 1,43 m.
E aqui eu levo em consideração mais 2,70 metros também. Tá? Então, em princípio, eu medi aqui todas as distâncias que eu preciso levar em consideração para calcular a quantidade de fios que eu vou utilizar. Tá? Então, vamos agora, o que é que eu preciso fazer? Somar essas distâncias, tá? Somar essas distâncias e definir a quantidade, ou seja, o comprimento de fios que eu vou utilizar do quadro de distribuição para cada uma das tomadas. Então, ó, eu tenho aqui essa primeira medida aqui, 1,50 m, mais 2,19, mais 3,64, mais essa distância aqui, 1,33, mais 2,70, que é a descida, e essa aqui, mais 1,87, mais 2,70, que é essa descida, mais 1,33 m, aqui 1,33 m, mais 1,43 m, e a descida aqui, mais 2,70 m. Isso vai me dar um valor de 21,39 metros. E aí vem um detalhe que eu gosto de acrescentar. Veja, cada caixa dessa aqui, ó, eu tenho uma caixa, outra caixa. Então, quando eu tenho um componente aqui, eu tenho uma caixa. Então, o que é que eu faço? Eu coloco uma folga, tá? De 10 centímetros por caixa, que é para fazer as conexões. Então, se eu vou ver a quantidade de caixa que tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, se eu coloco 10 centímetros de folga para cada caixa, eu vou acrescentar aqui mais 70 centímetros, isso vai me dar 22,09 metros. Ou seja, o comprimento total que eu vou levar em consideração para saber a quantidade de fio vai ser 22,09 metros. Ou seja, eu tenho a distância que eu vou utilizar aí para determinar quantos metros de fio eu vou pedir. Pode falar. No quadro geral, 10 centímetros eu acho muito pouco, não, professor? Para você fazer o trajeto aqui dentro do quadro, para chegar no disjuntor, dependendo do tamanho do quadro, eu acho muito pouco. Claro, claro, com certeza. Mas veja, como eu estou colocando, você observa aqui que a medida aqui não é muito precisa. Normalmente você mede a mais, tá? Mas você pode colocar uma folga maior, Ivanildo, sem problema. Você pode colocar uma folga maior. Inclusive aqui, ó, eu coloquei 22 metros. Ora, é mais prático, né? Você dizer assim, ó, vou pedir 25, que é um número mais redondo, né? Então, se normalmente ali arredonda ali, vai para 25 metros, sem problema, tá? Eu coloco os 10 centímetros, Ivanildo, em cada caixa, que é para não se esquecer que tem essa folga na caixa. Então, você está colocando mais 10 centímetros em cada caixa e quando você chega ali, em vez de você vai pedir 22 metros, você vai pedir 25. Então, bota 25 metros e aí você já tem a folga das caixas e ainda tem uma sobra adicional. Beleza? Beleza. Tranquilo. O que você precisa? Diga, Paulo Sérgio. Professor, o que é que o senhor acha quando o eletricista ele puxa uma rede, um circuito, de fora a fora, certo? Por exemplo, lâmpada. Ele puxa uma rede de fase e neutro, né? Sim. E terra também, se tiver alguma que tiver ferro, né, no caso. Aí, daquela rede que ele puxou, de fora a fora, ele faz as derivação. Certo. Aí ele está fazendo um circuito único
para todos os elementos da casa, é isso, Paulo? Não, eles faz assim, faz um circuito para tomada, fora a fora, aí faz a derivação, um circuito para lâmpada, de fora a fora, aí faz a derivação. Aí faz a ligação para o quadro. É correto assim, professor? Em princípio, a ligação é assim, né? Porque, veja, se você olhar aqui, eu estou analisando aqui o circuito de número 2. Então, eu vou passar aqui um trio de cabos, né? Porque vai vir fase, neutro e terra. Eu vou passar aqui, ó, 3 fios, passou nessa caixa. Aqui nessa caixa, exatamente nesse ponto, eu vou fazer uma emenda. Eu vou emendar os fios que descem para essa tomada, e também os fios que seguem para essa tomada. Então, eu passei os meus 3 fios aqui, cheguei aqui nessa caixa, eu emendei os fios que descem para essa tomada, que vem para essa tomada, passa aqui e vem para essa tomada. Eu acho que é o procedimento normal, Sérgio, se eu entendi direito. Beleza, professor, beleza. Tranquilo. Então, ó, voltando aqui à nossa conta, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, deu 22 metros. Tá? Deu 22 metros. Então, é 22 metros para o fase, 22 metros para o neutro, 22 metros para o terra. Então, eu já posso fazer uma lista de material aqui. Né? Posso fazer uma lista de material aqui. Deixe-me... Eu posso fazer aqui uma lista de material. Item 01, uma descrição. A quantidade. E a unidade. Dependendo do caso, a gente coloca o valor também. Mas, em princípio, eu vou pedir, para as tomadas, né? Vou pedir cabo com isolação termoplástica em PVC, isolado cabo 2,5 milímetros quadrados, com isolação termoplástica em PVC, na cor vermelha. Tá? Então, cabo 2,5 milímetros, na cor vermelha, 2,5 milímetros quadrados, com isolação termoplástica em PVC na cor vermelha. Quantidade, eu vou arredondar aqui para 25, e a unidade, metros. Isso aqui vai se repetir. Mudando a cor. Azul claro. Verde ou verde amarelo do terra. Então, aqui 25 metros, 25 metros, 25 metros. Então, já comecei, a partir da minha plantinha lá, eu começo a fazer aqui a minha zero dois, 03. Aí, ó, vou voltar aqui agora na minha planta. Vou voltar aqui na minha planta e vou ver o seguinte.
eu já tenho essas distâncias aqui, eu vou só eliminar algumas informações aqui para não ficar muito cheio. Esse aqui eu deixo. Esse aqui eu deixo. Esse aqui eu deixo. Esse aqui eu deixo. Então, ó, aqui eu tenho esse comprimento, eu preciso desse comprimento, que eu apaguei aqui, desse comprimento aqui, e vou precisar deste comprimento aqui. Tá? Ora, esse comprimento aqui agora é o comprimento dos cabos da minha instalação da iluminação, do circuito 1. Circuito de iluminação, vamos considerar aqui que esse circuito 1 tenha a seção de 1,5 milímetros, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Mesmo raciocínio que eu fiz no outro. Eu vou olhar para esse mapinha aqui, meu diagrama, e irei verificar a quantidade de cabos que eu vou precisar para cá. Só que agora é cabo o cabo de 1,5. Então, aqui eu vou ter, ó, vou limpar isso aqui, 1,5, essa altura aqui, ó, mais 2,19, que é esse comprimento, mais 3,64, que é esse comprimento aqui, mais 3,64, agora tem aqui, ó, 1,33, mais essa distância aqui, que é 1 metro, e eu preciso levar em consideração aqui agora a descida, tá? Ora, esse interruptor, ele fica entre 1,20 m e 1,5 m. Vou considerar 1,5 m, tá? Na altura de 1,5 m esse interruptor. Então, se ele está a 1,5 m do piso, e o teto tem 3 metros, eu tenho mais 1,5 m de fio para descer. Então, mais 1,5 m, mais 1,5 metros. Isso me dá um comprimento aqui de 11,16 metros. O detalhe aqui é o seguinte, veja, eu posso utilizar essa medida tanto para o fase como para o neutro, tá? Mas o correto seria, esse comprimento aqui é válido para o fase, ele sai daqui, passa aqui e desce aqui o fase. O neutro, ele só vem até aqui, ó. O neutro, ele sai daqui, passa na primeira lâmpada, na segunda lâmpada e para aqui. Então, para o neutro, eu teria menos 2,5 metros. Tá? E eu preciso agora colocar também o retorno. O retorno é só daqui até aqui, no caso dessa planta. Tá? Então, em princípio, eu vou fazer o seguinte, vou colocar fase e neutro com o mesmo tamanho. Tá? Colocar aqui, está 12, eu vou arredondar aqui para 15 metros. Eu vou colocar aqui na minha lista. Ó. Colocar aqui o cabo de 1,5, 0,4, tá? Bom, como pode ser interessante, vamos colocar o cabo da iluminação na cor preta. Tá? Na cor preta. Aqui, 15 metros. A mesma coisa aqui, mudando a cor. Aqui vem para o azul claro. 15 metros também. E vamos colocar aqui o cabo que eu vou usar para o retorno. E eu vou colocar o cabo para o retorno, eu vou colocar ele amarelo. Tá? E aí eu preciso só verificar aqui na planta qual é o tamanho para o cabo retorno. Observe que o cabo retorno ele tem um que vem até aqui
e um que vem até aqui. Então, daqui para cá, eu tenho 2,50 metros para esse cabo aqui, que vem, o retorno que vem para cá, 2,50 metros, e aqui eu tenho 2,50 mais 1,33, que vai dar 2,83. Então, 2,83 mais 2,50. Isso vai me dar 5,33. Então, vou arredondar aqui a 5,33, vou botar aqui 7 metros, nesse caso específico. Então, aqui eu tenho 7 metros de cabo para o fio retorno. Então, eu tenho aqui, ó, o cabo, a especificação, a cor, tá? E a bitola. Observe, pessoal, que tem gente que coloca assim, cabinho flexível. Cabo é flexível, tá? Fio é rígido. Então, fio é fio, cabo é cabo. Se é cabo, é flexível. Então, você não precisa botar cabo flexível. A não ser que você queira citar uma marca, que é a marca uma marca de cabo que tem Superflex, tá? É uma marca. Mas, normalmente, você basta colocar. Coloquei cabo, tranquilo. Dúvidas até aí? Professor, mas se você puder botar mais informações, é bom, porque o senhor sabe que às vezes a gente chega no vendedor e ele não sabe o que é, né? Não, perfeito. Veja. Veja o que eu estou colocando aqui, ó. Cabo 2,5 com isolação termoplástica. Com isolação termoplástica em PVC na cor vermelha. Eu estou botando que ele é cabo, que ele é de 2,5 e que ele é vermelho. Tá? Em princípio, essa informação é suficiente. Tá? Até porque, hoje, a cada dia é mais difícil você encontrar fio para comercializar. Você normalmente só encontra cabo. Tá? É o mais comum. Mas, claro, quanto mais especificação você colocar, melhor. Beleza? Vamos olhar de novo a planta? Professor, aí, diga a gente ainda fala de preferência da Sil, viu? Aí você tem que convencer o cliente a pagar pelos ACIL. Ô, professor, Diga para ele. Vanieri falou um negócio aí que realmente eu encontrei dificuldade. Aí o que é que eu fiz para... Porque às vezes você faz um orçamento, né? E aí o cliente vai comprar, a pessoa vai comprar e não entende muito, né? Eu posso compartilhar aqui um modelo que eu fiz, que eu achei depois engraçado, né? Dá trabalho, mas... Certo. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Professor, eu sei que é só um demonstrativo, mas essa sua planta, no cômodo que está o quadro de distribuição, não tem lâmpada, não é? Ela liga via Wi-Fi, sem interruptor. Não, eu não coloquei aqui só para a gente poder visualizar isso aqui. Perfeito. Muito bom, muito bom. Isso é que é uma lista. Até foto tem. Isso não é uma lista, não, isso é um diploma. Tá muito bem feito, com certeza. Rapaz, compartilhar aí no grupo aí em PDF pra gente, ó. Perfeito, perfeito. Muito bom. Excelente, excelente, Ed. Facilita, né? Dá trabalho pra gente, mas também em compensação, porque eu achei um problema que eu encontrei é você fazer todo o orçamento, tudo direitinho do jeito que você quer fazer, e aí depois você vai correr para outros lugares, né? Aí daqui a pouco tá
o cliente ou o vendedor que você indicou ligando, rapaz, é o que mesmo que o menino disse aqui e tal. Aí eu achei uma maneira assim mais fácil de não ter problema, Sim, né? com certeza, com certeza. Bom, quando você já está com o serviço fechado e garantido de que esse orçamento vai ser executado por você, aí é show de bola. O ruim é quando você faz um orçamento e o serviço não está fechado ainda, né? Aí você tem um trabalho danado e depois o cliente diz, não vou fazer não com você não. Eita, pô, eu já passei por isso, viu? Na verdade, o cara pegou até o meu material, cobrou mais barato, já tudo de mão de graça, né? Viu, professor? Pois é. O correto é passar pelo menos o orçamento da mão de obra, para depois passar o orçamento material. Ah, com certeza. Primeiro você tem que fechar com o cliente, né? Para dizer, ó, minha mão de obra é isso, e depois você passa. Porque, assim, se você realmente passar uma lista de material detalhado como essa, que está muito bom, parabéns aí por essa lista. Passar uma lista como essa, detalhada, para um cliente, e o cliente, que dá trabalho para fazer essa lista, né? E depois o cliente dizer que não vai fazer com você, aí todo aquele trabalho que você teve ficou gratuito, né? E, como se diz, você investiu tempo e não houve o retorno desejado, né? É verdade, viu, professor? Tranquilo. Mas vamos fechando aqui, só para a gente visualizar, viu, Vanieri? Sua observação é perfeita, tá? Veja que no caso aqui, eu coloquei só essa caixa como sendo uma caixa de passagem, tá? Sem fazer a conexão daqui, só para a gente ter ideia de como é que eu vou fazer para esse cômodo aqui, tá? Então, ó, o que é que eu posso levantar mais aqui a partir da minha planta, né? Então, a partir da minha planta, eu tenho o meu quadro de distribuição, tá? Então, vamos colocar aqui um quadro de distribuição. Você vai colocar aqui o item 7, quadro de distribuição para X disjuntores, né? X disjuntores, porque como a gente não fez tudo, eu não sei a quantidade de disjuntores, tá? A quantidade é 1 e a unidade, normalmente é a unidade mesmo aqui. No item 8, aí vejam só, olhando para a minha planta aqui de novo, o que é que eu vou perceber? Eu tenho aqui caixas de teto, tá? Então, vamos colocar as caixas de teto. Tem 1, 2, 3 caixas de teto. Então, vou colocar a caixa de teto. Normalmente são caixas octogonais, né? Então, vamos colocar aqui uma caixa octogonal em PVC. Aí, como alguém falou, né? Tigre. Vou botar aqui tigre. Beleza? Tigre. Então, na planta aqui, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3. Eu teria aqui, na minha lista, eu colocaria aqui 3 unidades. Item 9. Aí já comecei pelas caixas, vamos para as caixas de passagem aqui, 4x2, né? Então, ó, caixa 4x2, eu tenho uma aqui, que pega esse interruptor, uma para essa tomada, outra para essa tomada, outra para essa tomada. Então, eu tenho aqui 4 caixas de passagem 4x2. Caixa de passagem 4x2. Tá aqui, ó, PVC, tigre. Aí o cara ainda coloca, né? Amarela, não é isso? Amarela, para o cara ter certeza que não vai chegar aquelas caixas pretas toda troncha, não é isso, pessoal? Então temos aqui. Mas tem umas amarelas também que é daquelas tronchinhas, viu, professor? Tem. Por isso que eu coloquei tigre e amarela. Exatamente, né? Tem que dizer a marca, aí senão tu vai atrás daquela.
Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. Temos aqui 4 unidades. Bom, coloquei as minhas caixas, falta o quê? Falta o eletroduto, né? Tá o item 10 aqui. Colocar aqui o eletroduto. O eletroduto, nós já vimos aqui, é a mesma distância que eu usei para a minha fiação de tomada, né? Exceto por essa diferença aqui. Ou seja, para o eletroduto, eu vou levar a mesma quantidade aqui. Normalmente, pessoal, quando eu faço os projetos, eu não coloco eletroduto de meia. Eu deixo tudo de 3/4, tá? No mínimo 3/4. Pode ter maior, mas normalmente eu não coloco de meia. Como algumas casas são bem simples, tá? Eu tento botar tudo de 3/4 e aí o cara compra a peça toda de 3/4 e eu uso para tomada, uso para interruptor, uso para tudo. E aí eu passo os fios com bem folga. E também facilita na hora de orçar, né? Porque senão você fica com um pedacinho de meia polegada, um pedacinho de 3/4, tá? Então, em princípio aqui, para o meu eletroduto, tá? O eletroduto vai ser um eletroduto corrugado, né? Então, vamos colocar aqui, ó, eletroduto corrugado, 3/4 de polegada, PVC, tigre. Vejam, em princípio, para o teto, eu deveria pedir o reforçado, que seria o laranja, né? Mas ninguém encontra o laranja e também ninguém compra. Tá? Então, vamos colocar aqui o tigre amarelo e torcer para o pedreiro não amassar, o tubo, né? E aí eu tenho a distância aqui, o comprimento dele 25 metros, vou botar aqui 30 metros com uma certa folga e botar aqui a unidade em metros. O que é que está faltando mais aqui, pessoal? Faltam os interruptores e tomadas, não é isso? Vou colocar aqui os interruptores e tomadas. Então, vamos lá. Eu tenho aqui interruptor, de 2 seções de embutir 10 amperes, 250 volts. É um interruptor só, e aqui vem unidade. Tá? O outro é tomada. Então, vamos colocar aqui o item 12. Eu tenho 01 aqui de novo, vamos botar aqui 12. 12 não, 11. E aqui o item 12. Item 12 eu tenho tomada, padrão brasileiro. Ali é como só, aparentemente, uma sala, 10 amperes, 250 volts. Tomada padrão brasileiro, 10 amperes, 250 volts, de embutir. E aí, no caso da minha planta, aqui eu tenho 1, 2, 3 tomadas. 3 tomadas. Então, vamos colocar aqui 3 unidades. Além disso, vamos para o item 13. Vamos colocar aqui, ó, disjuntor, termomagnético, disjuntor termomagnético, 10 amperes, padrão DIN. Vamos colocar aqui disjuntor termomagnético. Esse aqui vai ser 1, aqui uma unidade. E o item 14, também disjuntor termomagnético,
16 amperes, padrão, sim. Diga, meu jovem. Colocar unipolar, bipolar ou não? Discussão do disjuntor. Posso colocar também, tá? Então, tá aqui unipolar. Unipolar e unipolar aqui também. Professor, Diga. essa tomada padrão brasileira é 10 amperes. Sim. Porque assim, 10 amperes, 250 volts, beleza que voltagem, né? Mais 10 amperes, tomada. Eu tenho dois padrões de tomada. Eu tenho tomada de 10 amperes e tomada de 20 amperes, Paulo. Ah, sim. As tomadas de sala, normalmente, eu coloco as tomadas de 10 amperes. Só tomada lá prevista, e na verdade eu boto tudo 10 amperes, a não ser que eu conheça, tá? Algum equipamento que vai ser instalado que é de 20 amperes. Aí, por exemplo, quem é que vem com tomada de 20 amperes? Algumas vezes máquina de lavar, algumas vezes micro-ondas, tá? Mas cozinha, né? Cozinha e lavanderia, né? Isso, exatamente. Outro Ok, detalhe professor. aqui, curva C e curva B. Ok? Juntou termomagnético unipolar, 10 amperes, padrão DIN, curva B. Juntou termomagnético unipolar, 16 amperes, padrão DIN, curva C. Beleza? Tá faltando o quê? Vejam. Colocaram aqui o plafond, né? O plafond. Só que aí, o que acontece? A luminária normalmente fica a cargo do cliente, né? Então, você pode colocar aqui luminária, só genericamente falando, luminária de teto, tá? Luminária de teto, porque aí essa luminária de teto que vai escolher o cliente, se vai ser só um plafond, instalação simples, ou se vai ter uma luminária, um pendente, alguma coisa que vai ficar a critério do cliente, tá? Então, luminária de teto, ali só tem duas lâmpadas, né? Então, tem duas luminárias, com duas unidades. Tanto, quando a gente fala luminária, isso fica a cargo do cliente, né? Então, a potência da lâmpada e o tipo de luminária que ele vai querer, tá? Aí você vai orientar ele no sentido de utilizar o melhor material. Lembraram aqui do DR. Vou colocar aqui, ó. Interruptor, diferencial, residual, tá? Normalmente, pessoal, a gente coloca o DR com uma corrente nominal, igual a corrente nominal do disjuntor, tá? Então, tá aqui 16 amperes, eu vou colocar só para essa tomada aqui, tá? Para esse aqui, 16, corrente nominal 16 amperes. Sensibilidade, 30 miliamperes. É importante isso, pessoal, porque existem dois DRs no mercado, tá? Dois DRs no mercado. Tem um de 30 miliamperes, que é o que protege a vida humana, e tem um de 300 miliamperes, que é o que protege máquina, tá? Então, para a vida humana, 30 miliamperes. Vai ser apenas uma unidade. O outro elemento que foi lembrado aí seria o nosso dispositivo de proteção contra surto, o famoso DPS, ok? Aí você vai colocar classe 1 ou 2, tá? Classe 1 ou 2, e corrente nominal, você pode colocar ele na verdade, não preciso da corrente nominal, mas eu posso colocar aqui a corrente nominal dele, ou melhor,
a faixa de tensão, né? Tensão de operação, 250, melhor, 270 volts, se eu não me engano, 75 volts, é o mais comum que a gente tem no mercado. E no caso aqui, diga, Paulo. Esses de curva B e curva C são os disjuntores do circuito, não é isso, professor? Isso. Pronto, aí tem que colocar o disjuntor geral do quadro. Nesse caso eu não vou colocar não, tá? Porque como a gente não fez o conjunto, eu não vou colocar o geral do quadro, porque eu teria que saber qual seria a corrente do quadro. Mas a sua lógica está perfeita. Se a gente tivesse uma casa completa, sim, eu estaria fazendo esse levantamento todinho. Beleza, beleza. Beleza? Então, dispositivo de proteção contra surto, DPS, classe 1 ou 2, tensão de operação 275 volts. E, no caso, eu precisaria de 2. Tá? Um que pega do fase para o terra e outro que pega do neutro para o terra, tá bom? Então, aqui também, unidade. O que é que está faltando mais aí? Acho que só, né? Fechou? Está faltando um item. Fita isolante. Está faltando um item. Isso, perfeito. São 2 itens Preta, importantes. amarela, verde, azul. Vocês optam por trabalhar com fitas coloridas ou usar tudo preto? Eu uso tudo preto. Eu uso só colorida quando tem os cabos de uma cor só, né? Prefiro preta. Certo. Bom, a cor fica a critério, tá? Mas veja, fita, isolante, 3M. 3M, não é isso, pessoal? Isso. Apesar que a Tigre é boazinha. Né? A Tigre é boazinha. Dá para enganar. Mas eu prefiro a 3M. Fita isolante 3M. Aí você tem diversos tamanhos, né? Teria que ver. Ainda colocaram aqui, ó, 33 mais, ó. 33 mais. Diga aí quantas a gente usaria nessa instalação? Nessa instalação aqui, pelo tamanho da instalação que está ali, né? Com esse tamanho de instalação aqui, acredito eu que uma fita isolante é suficiente, concordam? A pessoa compra uma da grande, professor, porque aí o que sobrar, você já sabe, né? Não, então, uma fita. Perfeito, unidade. Tem um elemento, pessoal, que eu gosto de colocar, tá? Que se vocês não usam, tá? É bom pensar em começar a usar, que são os terminais pré-isolados. Isso, muito bom, muito bom. Para cabos de 1,5 e 2,5 milímetros, no caso, né? Veja, o terminal pré-isolado, né, para cabo de 1,5 e 2,5 milímetros, tá? E aí... Professor, nesse caso dos terminais aí, o senhor gosta de usar os tubular ou aqueles tipo pino? Eu gosto de usar esse tipo de terminal aqui. Deixa eu mostrar para você. Esse eletricista tá pedindo demais. Eu vou chamar a Zé ali, que com 2 fios ele faz tudinho. Ó, eu gosto de usar esse tipo de terminal aqui, ó. Tá? Que aí você tem diversos formatos, né? Você tem aqui tipo pino, tipo olhal, né? Aqui você tem diversos tipos. Aqui, esses aqui são todos tipo pino, tá vendo? Tá? Que são interessantes também de ser utilizado. Tá? Esse aqui, ó. Mas, eventualmente, por exemplo, para fazer a conexão das lâmpadas nos receptáculos lá em cima, muitas vezes o tipo olhal ou forquilha é o mais adequado, tá? Mas, por exemplo, para conexão nos disjuntores, esses terminais aqui são muito bons. Tá? Esses terminais são muito bons. A gente conhece aqui como o tubular, professor, isso aí.
Não entendi. A gente conhece aqui como tubular, esse terminal. Isso, é um terminal tubular. Esse aqui é terminal tubular. Tranquilo, tá? Mas veja, além do tubular, você tem os terminais. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se aparecem aqui. Que eu quero mostrar para vocês. Tem esse aqui tipo pino. Deixa eu ver. Só está mostrando o tubular aqui. Deixa eu mostrar aqui para a imagem. Esses aqui são todos tubulares, né? Apesar que esse aqui é tipo pino, não é tubular, tá? Tipo pino, pronto. Eu tenho esse terminal aqui, ó, tá? Esse terminal aqui ele é interessante para fazer algumas conexões, tá? Esse terminal aqui, ó, então, para fazer a conexão, o Érico acrescentou aqui, para fazer a conexão da tomada, ó, esse terminal tipo pino aqui é interessante, ou esse, né? Porque a tomada, normalmente, você tem um orifício que você encaixa e depois pressiona, tá? Então, o uso do terminal pré-isolado, ele é interessante, porque, primeiro, além de dar um acabamento profissional, ele vai permitir uma melhor conexão, desde que você utilize um alicate de boa qualidade, tá? Um alicate de boa qualidade. Então, você tem um alicate de boa qualidade para fazer a crimpagem, né? Então, tem que ter um alicate de boa qualidade, porque senão você crimpa e o cabo fica folgado aqui, aí você tem um ponto quente. Um alicate de crimpar, de boa qualidade hoje, Érico, eu acho que está em torno de 200 a 250 reais. Ô, professor, estava vendo um vídeo naquele canal, o Mundo da Elétrica. Ele estava com alicate universal e fazendo a climpagem com uma partezinha. Eu nunca tinha observado isso. No alicate universal, na parte perto do cabo, tem um dentinho e tem uma ondinha, né? Um meio círculo. Aí ele botava e apertava, fazendo. Eu nunca tinha observado isso no alicate. Aí eu fui pegar o alicate universal e fui olhar e realmente. Mas nem todo alicate tem, não, viu? Nem todo alicate tem, não. É eletricista, viu? Rapaz, eu comprei um da Benzel. Ele tem essa partezinha que clipa. Muito bom, viu? Esse alicate aqui, ó. Deixa eu ver aqui se ele aparece aqui pra gente. Esse alicate de crimpar aqui é um modelo, tá? Que ele é específico para trabalhar com esses terminais aqui. Tá? Eu, particularmente, pessoal, eu acho mais interessante comprar um alicate de crimpar, porque ele vai te dar uma crimpagem de melhor qualidade, tá? Mas, como tudo é caro e tem que ter praticidade, aí você vai usar aquele que vai ser mais cômodo. Mas eu, particularmente, eu recomendo o uso de um alicate de crimpar específico para crimpar. Tem vários modelos, né? Porque tem alicate que ele decapa e crimpa ao mesmo tempo, né? Diversas bitolas, né? E tem diversos modelos. Então, aqui você tem um outro modelo, alicate prensa terminal, ó, tipo tubular, da Wonder, esse aqui. Ele está até perguntando aqui meu interesse. Volta. Então, assim, você tem diversos modelos. Pode falar, meu irmão. O meu é desse aí, da Wonder, que o senhor mostrou aí. O seu da Wonder? É. Pronto, maravilha. Então, você tem alguns alicates de crimpar específicos, né, para o pessoal da área de TI, né? Para conector RJ45. Tá? Mas, assim, na lista de material, pessoal, eu sempre coloco aqui os terminais pré-isolados. Eu vou botar aqui, como isso não vende de unidade, eu boto 100 unidades, né? E boto aqui unidade, pacote. Vocês entenderam? Sai mais barato, botando assim, professor, que ali no atacado dos presentes, tudo bem que ali é tudo caro, tem uns saquinhos, eu acho que com 10 unidades, 5 conto, 8 conto. Isso. Não, como eu coloco aqui na lista de materiais, mas, em princípio, esses terminais, o profissional eletricista é bom ter, e você realmente compra, né? Você, na verdade, aqui no centro do Recife, tem local que você compra por milheiro, né? Você compra um milheiro, vem logo 1000 conectores, e aí você usa por um bom tempo, né? Claro, se pegar uma instalação, você usa um bocado, e você trabalha bem com ele, se for de boa qualidade.
Pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje a respeito da planta do diagrama unifilar e como é que eu faço o levantamento de um material, né? Eu faço o levantamento do material a partir dessa planta baixa. Ficou claro para vocês? Sim, professor. Agora, Ficou sim, professor. diga, Ronaldo. Tô falando, ficou bem claro, mano. Bem específico. Beleza. Agora sim, pessoal, o que é que acontece? Temos Se você vai decidir trabalhar com projetos, e dependendo do volume de projetos que você vai fazer, existem softwares, tá? Existem softwares que você faz a planta baixa e ele gera para você, tá? Ele gera para você a lista de material. É muito bom porque você não esquece nada, tá? Vale a pena conferir para ver se não tem nada equivocado, mas você já faz isso. Entretanto, qual é o problema? O custo de aquisição do software está muito caro. Então, por exemplo, eu pensei até em comprar um para mim, para fazer alguns projetos, só que o valor estava em torno de quase 10 mil reais o software para fazer o projeto. Aí eu desisti. Desisti porque aí eu tinha que ter uma linha de produção de projetos para cobrir o investimento. Aí eu desisti. Mas existe alguns softwares que você faz a planta baixa e quando você termina, ele faz a lista de material, faz o quadro unifilar de carga, faz tudo bonitinho. Então, você realmente ganha um tempo bom danado. Tá? E tem um site... Craquear, não. Diga, Vinícius. Tem como craquear, não. Muito caro, misericórdia. Olha, como esses softwares são muito específicos, não recomendo craquear. Lembre-se que a gente está gravando, viu? Mas vejam, eu encontrei um site, eu não sei se é esse Oca que Érico está colocando aqui, eu não conheço esse Oca, mas eu encontrei um site que é bem interessante, que ele cobra por tempo de uso. E você faz o projeto, né, esse projeto unifilar nele, você leva a planta baixa para ele, faz o projeto, e quando você termina, ele te dá a lista de material também, tá? Eu fiz um testezinho com ele, e é bem legal, é bem funcional. O Érico está colocando aqui o link, o Oca. Não, o valor é interessante, né? É interessante. Você já usou ele, Érico? Sim, eu usei ele, professor. Teve alguns projetos pequenos, até para treinar também. Eu fiz para uns clientes que eu usei. Paguei, eu acho que 15 dias, parece que foi 15 reais, 20 reais. Isso, é baratinho. Mas, Érico, você fica com o seu projeto ou ele fica só online e você não fica com ele em papel ou em PDF para você? Então, ele fica, depois que você cria uma conta, né, ele fica salvo lá, mesmo depois que você passa os 15 dias, você consegue acessar. Agora, a parte de impressão é só durante os 15 dias, né, e geração do PDF. Porque depois da licença, ele corta um bocado de funções que você consegue fazer. Calcular o quadro, bitola, um bocado de coisa ele já corta depois dos 15 dias. Mas você consegue visualizar. Agora, para gerar o PDF só durante a licença que está pago, os dias pagos. Isso, perfeito. Paulo Sérgio, você quer falar? Você abriu o microfone? Tem um vídeo na Ingeral, professor, que explica bem direitinho como usar esse programa aí. Ele é muito prático mesmo, aí, o nosso colega acabou de falar. É muito interessante e é barato, principalmente para quem está começando agora, né? Mais barato. Não, sem dúvida. Eu tinha acessado ele há um tempo, mas não me lembrava. Eu usei e depois deixei de usar. E, assim, realmente ele é bastante acessível. Uma coisa que está acontecendo, pessoal, no mundo dos softwares, é porque eles não estão querendo mais vender licença vitalícia, né? Então, por exemplo, esse software que eu uso aqui, que é o ZWCAD,
que é um dos concorrentes do AutoCAD. Eu comprei essa licença há um tempo atrás. Então, assim, a versão dela é 2015. Eles já me ofereceram diversas vezes para eu atualizar, só que tem que pagar, né, logicamente. E aí o que acontece? O próprio AutoCAD, ele não está vendendo mais licença vitalícia. Ele está vendendo licença temporal. Ou seja, você compra uma licença, paga 5, 6 mil reais no software do AutoCAD, em um ano ele bloqueia. Aí eu não vejo vantagem, aí sem condições. Então, por enquanto, eu vou usando o ZWCAD aqui, na minha versão 2015, até não poder mais. Porque essa é minha, né? Eu comprei, ela é vitalícia. Enquanto tiver computador para rodar ela vai estar rodando. Ok? Senhores, mais alguma dúvida? Explicação da atividade. Esse dia, Vamos por partes. Rafael, você pode falar de novo? O que eu só ia falar, não sei se era hoje, ou a respeito dessas atividades que tem lá na plataforma da gente. Pronto. A primeira atividade é para você fazer os diagramas unifilares. Deixa eu abrir aqui e mostrar para vocês. Deixe-me ver aqui. Um momentinho, tá, pessoal? Que já vou mostrar aqui para vocês. Essas atividades, pessoal, são atividades padrão, tá? Que vem aí com a unidade curricular. Então, vejam, a primeira atividade é essa aqui, sistema de iluminação e tomadas, tá? Então, clicou aqui. O ruim dessa atividade é porque o arquivo ele não permite ser baixado. Você vai ter que fazer diretamente aqui. Então, você tem aqui, ó, sistema de iluminação e tomadas, atividade 1. Ele vai abrir na tela do seu computador aí, ou na tela do seu celular. Tá? Aí tem aqui, ó, uma sala possui 6 pontos de luz, cada uma com a potência de 50 VA. Esses pontos de luz estão dispostos em 2 fileiras, cada uma com 3 pontos de luz. Os pontos de luz dessa sala devem ser acionados por um interruptor de 2 seções, onde cada seção deve ser responsável pelo acionamento de 3 pontos de luz. Realize o esboço da fiação elétrica desse ambiente. Então, o que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo para você fazer o desenho, tá? O desenho multifilar e o desenho unifilar desse aqui. Ou seja, na verdade, não tem as medidas para você fazer um esboço, tá? Então, você vai pegar aqui no primeiro e fazer um esboço. E o mesmo raciocínio, ele segue aqui para os outros. Ó. O item 2, ó. Um quarto possui 3 pontos de luz, cada um com potência de 80 VA.
os pontos de luz desse quadro devem ser acionados por um interruptor de 3 seções, onde cada seção deve ser responsável pelo acionamento de um ponto de luz. Realize o esboço da fiação elétrica desse ambiente. Tanto no primeiro quanto no segundo, você pode fazer o diagrama multifilar, tá? Só seguindo aquela recomendação que eu dei para vocês. Usem régua, tá? E aí, você segue aqui um a um. Como eu falei, eu não consigo baixar esse arquivo. Então, vocês vão ter que olhar aqui na tela do computador, copiar, né? Copiar ou simplesmente botar só a resposta, tá? E aí, vem outro detalhe extremamente importante, né, pessoal? Que é o fato de vocês precisam, depois que fazerem aí no papel, um lápis, borracha e régua, vocês precisam anexar aqui, tá? Beleza? Beleza, professor. Mesmo que empurrar bêbado de ladeira abaixo essa tarefa, não é não? É. Tranquilo. A Elson está perguntando se esse projeto, se para fazer projetos de solar, esse walk é bom. Veja, pelo que eu vi, Elson, esse walk aí, ele serve para fazer projetos de instalações elétricas residenciais, tá? Para fazer projeto de solar, acredito que não. Acredito que não. Não sei se tem outros recursos aí. Mais alguma dúvida, pessoal? Professor, essa UC do senhor termina quando? Repete a pergunta, eu não entendi o que você falou, não. A UC do senhor, essa nós estamos tendo, termina quando? Continuei sem entender, é melhor você digitar. Não sei que a gente está tendo. Aliás, termina quando? Essa disciplina termina em maio, se eu não me engano, lá pelo dia 20 de maio. Vou confirmar para você agora. Tá ok. Dia 20 de maio. É a data do término dessa unidade curricular. Tá certo, professor. Eu ainda estou resolvendo aquele problema lá com a escola. A escola passou para Recife e eu estou esperando a resposta até agora. É bronca. Valeu, professor. Então, boa noite. Até sexta, né? Quinta-feira tem tutoria, né? Quinta-feira tem tutoria. Querendo aparecer, tirar dúvidas, estarei por aqui aguardando vocês. Beleza, pô. Vou ler a PRA na quinta-feira. Tchau pra vocês. Boa noite. Bom feriado. Bom feriado a todos. Valeu, professor. Valeu, pessoal. Bom feriado. Tchau, tchau. Valeu.